arte, cultura, informação e aqui acesso é livre. Não é isso, não. Tem razão. Alô, mundo! Olha eu aqui! Meu pessoal, hoje eu não vou fazer apresentações agora, não. Aqui, o meu convidado de hoje é uma das grandes referências de tudo que se fala aí de entrevistas por internet, entrevistas do mundo online. Esse cara é um dos grandes percussores. Acho que antes de Leandro Brito, antes de Fórmula do Samba, antes de todo mundo, até antes mesmo de eu fazer esse negócio aqui, muito antes, ele já fazia as referências. E eu já acompanhava lá, às vezes eu estava desempregado na época, pessoal. Eu acompanhava lá no UOL esse meu convidado, que eu tenho a honra, um orgulho danado. Estava atrás dele há muito tempo. Jorge, te amo, George. Convidado de hoje do Alô Mundo, Samba para a Vida, com muita honra, muito carinho, muita gratidão, muito respeito. André Marinho! Fala, meu irmão, como é que você está, Vaguinho? Tudo bem, querido? Tudo Rapaz, ótimo. deu certo, hein? Deu certo. Deu certo, cara. Obrigado pelas palavras aí. Obrigado pelo convite, acima de tudo. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falei desde o começo, né? A gente está aqui nessa vida para poder somar e agregar valor à vida das pessoas, né? Acho que eu cresci com esse fundamento. Eu acho que eu sempre tive oportunidades incríveis assim de pessoas que me ensinaram, me trouxeram informações importantes. E nessa minha caminhada aí ao longo desses anos, eu sempre venho tentando fazer um pouco disso, né? Através da música, com as canções, com os CDs, enfim, com as histórias todas, mas também através da comunicação, que eu acho que é uma forma de levar, além do entretenimento, acho que é muita informação a respeito de tudo que acontece do samba, da música. Então, por isso que surgiu a tal ideia lá atrás, como você falou, do acesso livre. E, enfim, mas isso é uma coisa que a gente vai falando por aqui, mas eu te agradeço de coração pelo convite, pela oportunidade. Esse bordão eu já achava fantástico lá na época. Música é arte, cultura é informação. Seu bordão? Meu bordão. Música, arte, cultura e informação, acesso por aqui é livre. Cara, e porque é isso, né? A música é arte, a cultura é informação, e tem que ser informação, né? A gente vive aquela época lá do acesso livre, André. Desculpa até começar já pelo acesso livre, porque não minha tem problema, grande fica à vontade. referência fica lá. À vontade. Eu tuitava muito ali na época do acesso livre. Porque a gente vive a gente tem vivido tempos online meio sombrios, eu diria. Muita informação jogada, o pessoal joga informação de qualquer jeito e a cultura está sendo totalmente deixada de lado. Não totalmente, porque ainda a gente tem muitos guerreiros bravos ainda que lutam por essa bandeira de cultura. E como que você tem enxergado esse movimento de informações a respeito de cultura sendo jogadas na internet hoje? Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, tá? Honestamente falando, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. A partir do momento que você cria conteúdo e tem pessoas que te assistem, eu acho que faz sentido. Então, assim, eu acho que tudo que chega, a internet é um campo muito aberto, que as pessoas antigamente não tinham essa oportunidade para serem vistas e para serem lembradas e para ter oportunidade de voz, era muito complicado, né? Você tinha que ter uma TV específica, enfim, aí existiam um grupo seleto de pessoas que ali podiam ser convidados e podiam falar, e etc. E tal. Hoje, com um campo muito aberto, é lógico que você tem a oportunidade de passar, de arrastar para cima, de correr para o outro lado, de passar o vídeo que você não gosta. Então, assim, eu acho muito interessante que as pessoas tenham se manifestado através da internet. É lógico que você precisa, como eu disse, você precisa entender aquilo que você quer. Você pode consumir coisa boa, você pode consumir coisa ruim. Eu acho que fica muito a critério de cada um. Então, essa quantidade de informações que vem chegando, você precisa selecionar o que realmente é interessante, o que faz sentido, o que é verdadeiro, e o que é fake news, o que é palhaçada, o que é história. Então, acho que cabe muito a cada um fazer as suas escolhas e criar ali as suas playlists, né? Playlists, né? De certa forma, você escolher o tipo de conteúdo que você quer consumir. Agora, eu fico muito feliz de ver que existem, como você falou, pessoas que estão também já há muito tempo, né, e continuam firmes ali no propósito de trazer sempre cultura, coisas relacionadas à cultura, não só entretenimento, mas também aquela coisa de informação cultural. Eu acho que isso é muito legal. Nós somos o Brasil, um país que tem realmente uma história muito rica no sentido da cultura e que muitas vezes é pouco falado, né? Então, a gente se explorar isso cada vez mais, contar um pouco das coisas que acontecem, né? E ver que você está aí fazendo um trabalho bacana com a nossa raiz, que é o samba, daquilo que a gente gosta de ouvir, de curtir, onde temos os nossos ídolos, as nossas referências, os nossos super-heróis. Então, com certeza,
eu te parabenizo, cara, e eu dou votos aí que você continue, porque samba, de fato, ele é para a vida. Sem dúvida, tem que ser para a vida. E antes da gente entrar no André Marinho, pagodeiro, André Marinho, sambista, onde que entra a comunicação na sua vida? Pô, eu tenho uma história de comunicação desde o berço. O meu pai, ele é um orador, sempre foi um orador, um pregador, né? Eu cresci num berço evangélico, e meu pai sempre em casa, desde que eu me entendo por gente, ele sempre foi um palestrante, um orador, um pregador. Então eu acostumei a ver ele o tempo inteiro cantando e o tempo inteiro se comunicando, né? Fazendo apresentações, enfim, levando sempre a mensagem ali. Então isso foi despertando automaticamente um desejo de também imitar. Então eu começava a imitar meu pai em casa, né? Quando era mulher, ficava imitando, pegava os livros e ficava fingindo que eu estava palestrando junto com meu irmão. E a partir daí despertou uma coisa muito interessante também das pessoas que estavam à minha volta, né? Na escola, eu sempre comecei a fazer discursos na escola, fui representante de turma, ou pelo menos participava do Grêmio Estudantil, porque todo mundo começou a perceber, caramba, o André tem uma facilidade para comunicação. Né? E na igreja a gente também sempre trabalhou muito isso, acho que a igreja é um berço muito importante, tanto para quem canta, né, para quem começa a cantar, quer ser instrumentista, enfim, quem trabalha com música, e também para quem trabalha com comunicação, porque existem diversas ali atividades onde isso é incentivado. Então, eu tive esse privilégio de, já desde moleque, ser incentivado ali a falar, a me comunicar com massa, com pessoas. Então, isso foi muito importante. E aí, depois, eu vendo a televisão, eu começo a perceber que o meu interesse pelas pessoas que estão, pelos âncoras de jornais, enfim, das coisas que eu via na televisão, eu me interessava muito por aquilo, achava aquilo muito interessante. Caramba, que maneiro, olha como é que ele fala, ele que dá as notícias, ele que joga as coisas para as pessoas, né? Ele que meio que comanda ali, e eu sempre achei isso muito interessante. E depois tive influência do meu tio, Mário Lúcio, também, que é uma pessoa que acabou me apadrinhando no sentido artístico também, e aí ele era um comunicador da FM O Dia, que era a rádio número 1 aqui do Rio de Janeiro, e de muito sucesso. Então, vendo aquilo também foi outra oportunidade de falar, poxa, só foram acrescentando coisas interessantes no sentido da comunicação. E eu fui, cara, pegando um pouquinho disso tudo e colocando no meu repertório, assim, de vida mesmo, né? Colocando na minha cabeça, pô, isso é uma coisa que eu quero fazer, não sei em que momento, mas eu vou começar a pegar isso aqui, que isso é muito interessante. Comecei a me interessar muito mais pela leitura, né, a ler livros e tudo mais, porque isso me ajudava na questão do vocabulário. Era uma coisa que eu também tive uma percepção muito rápida de que eu precisava ter um repertório muito grande de palavras, porque a qualquer momento elas iam surgindo mediante as coisas que eu ia falando. Então, enfim, foi através dessas coisas que eu acabei ingressando aí na história da comunicação. Cara, você me traz dois reflexos muito importantes em relação à comunicação. Eu, sou formado em publicidade e propaganda, tenho a minha habilitação em Isso, jornalismo. exato. Mas você me traz o primeiro relato, a importância das igrejas, não só para a formação da fé do ser humano, mas o tanto de talentos que a gente tem dentro das igrejas. Você, no seu Verdade. caso, evangélica, eu sou católico, mas os talentos que surgem por conta das igrejas são gigantes, são fantásticos. Então, Quando eu tive meu grupo, primeiro, na música que a gente gravou, o nosso baixista era o baixista da banda Vida Reluz, banda católica. caramba. Sim, sim, sim. Uma grande maestro, Simar de Paula. Então, a igreja forma não só pessoas de fé, mas ela forma oradores, ela forma músicos Verdade. fantásticos. Acho que a gente tem inúmeras provas aí, o Fernandinho, Fernandinho? Desculpa, não me lembro. Não é o Fernandinho. Agora me fugiu o nome do rapaz. Começou a cantar também na igreja, alguma coisa assim, não? Ele é da igreja, cara, só que me fugiu o nome dele. É um cantor excepcional. Você vê a Priscila Alcântara, essa menina A Priscila é fantástica, fantástica. da igreja também. E um segundo relato, que aí é uma falta do brasileiro de uma forma geral, que é a falta da literatura, a falta de ler. Você já me traz aqui a reflexão para que você pudesse absorver um vocabulário maior, você pudesse ter um vocabulário, você teve que recorrer aos livros. Então, é um apelo que eu também sempre faço aqui, que é a leitura. A gente sempre sugere livros para as pessoas lerem, porque a leitura
não é só questão de vocabulários, mas acho que é questão do entendimento do círculo, né? Você não precisa ler um livro de 300 páginas, mas claro. você já lê um jornal, você lê uma matéria do começo ao fim, não só a manchete, já te auxilia, não é isso? Ajuda, porque assim, como você falou, não é só pela questão do vocabulário, mas acho que é a maneira mais, vamos dizer assim, talvez mais antiga de informação que nós fomos educados, né? Sim. Então, e acho que eu tenho uma facilidade, por exemplo, de aprendizado em tudo aquilo que eu estou vendo, eu tenho facilidade para gravar. Então, por exemplo, se eu estou lendo o livro, eu estou vendo as palavras, as letras e tudo mais, nessa parte da escrita, que é importante, além das informações que por ali você vai para um outro tipo de contexto de escrita. Porque, às vezes, a escrita popular, ela, hoje em dia, talvez, os audiobooks e tudo mais, dependendo, né, de qual a área que você está mais acostumado a acompanhar, você tem só um tipo de vocabulário. Você tem só um campo de informação, um nicho de informação. Eu acho que o livro ele te leva para uma coisa também um pouco mais romântica. São histórias, além das informações que nós falamos aqui, que são importantes, né? A maneira mais antiga, os livros da escola, informações sobre o Brasil, o país, cultura, de um modo geral. A gente pega histórias de grandes escritores, né? Pessoas importantes da nossa literatura, que sempre trouxeram histórias muito interessantes que acompanham a gente pelo resto da vida. Isso ajuda também. Na hora de você compor, você lembra de histórias que aconteceram dentro de um livro, você tem a questão biográfica também de você conhecer histórias de pessoas que passaram, né, e continuam passando pela nossa história. Então, acho que tudo isso é importante. Como eu falo, você tem a oportunidade de buscar algo interessante. Eu acabei puxando muito por essa coisa do vocabulário, da escrita, enfim, que era uma coisa que eu sentia que eu ia utilizar bastante na minha vida. Mas é lógico que eu acho que o livro ele é uma fonte de muita sabedoria e as pessoas precisam utilizar isso. Claro que a tecnologia ela veio chegando e ela veio trazendo inovações. O audiobook é uma inovação disso. Então você tem livros interessantes que você também pode colocar. Se você não está lendo, às vezes tem umas pessoas que têm dificuldade, déficit de atenção, e essas coisas podem atrapalhar de fato, né? A questão de ler um livro grande, principalmente. Mas você tem a oportunidade também de colocar um audiobook. Cara. Você bota um audiobook ali, é o livro falado, e você vai ter oportunidade também de ter esse conteúdo, da riqueza desse conteúdo, né? De tantas histórias incríveis dos livros que nós vemos por aí. Mas o audiobook não é tão novo assim. Seu Cid Moreira já fazia isso, né? Com a Bíblia. Sim. Mas Porque era eu no digo que ele se CDzinho. popularizou, Exato, exato. se popularizou mais agora, né? Exato. Se popularizou. Pessoal, leiam, 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 leiam. É muito E, importante. e lá no Acesso Livre, André Marinho, foi esse trabalho fantástico. Eu fui fã demais. Acompanhei todos lá do UOL, já ouvi todos os podcasts que você fez o ano passado. É verdade. Dessas histórias que você absorveu lá, inúmeras, qual foi a que mais te marcou? Cara, eu acho que todas as histórias elas são marcantes, né? Acho que todo mundo tem uma história de sonho, de luta, de dificuldade e de realização. Eu levei pessoas ali que, de fato, são artistas reconhecidos, né? E que conseguiram atingir o seu objetivo. E isso é muito interessante porque você passa pela história da música, você passa por histórias de compositores de canções que te acompanham por uma vida inteira, canções de quando eu era moleque, saber que aquela pessoa fez, ele conta o porquê que aquela música foi construída. Então, assim, a história do Pezinho é uma história muito interessante, da maneira que ele começou, ele correndo atrás para poder tocar com o Reinaldo, ele buscando aquela oportunidade, e as pessoas não davam, era muito complicado, ele insistiu com a mulher do Reinaldo, depois com o Reinaldo, e acabou dando certo. E aí você vê histórias de canções como surgiram, o Billy conta histórias de músicas que ele fez músicas para outros artistas, colocou numa fita lá para entregar para o Rodriguinho, porque na época estava nos Travessos, e aí ele escuta a música que ele menos esperava, essa música acontece. Então, enfim, eu acho que todo mundo traz alguma coisa que agrega valor e que incentiva. Eu acho que é motivador você poder ver. Essa era a minha ideia com Acesso Livre. Era, além de contar histórias, motivar pessoas. Né? Que nós sabemos que é difícil, claro que é difícil, uma profissão que tem muita visibilidade, ao mesmo tempo todo mundo quer, principalmente as pessoas que têm uma dificuldade muito maior de alcançar outras profissões, ele acaba tendo acesso mais à música e tal, e ele olha aquilo como inspiração, né, nos guetos, nas comunidades, ele fala, cara, é isso que eu quero ser.
né? Então, é um atalho que ele tem ali, que é interessantíssimo, ele acaba entrando naquilo ali, cai de cabeça, se dedica, e aí a história acontece. Temos exemplos enormes aí no samba de pessoas que fizeram justamente esse caminho. Então, eu entendi que seria interessante poder contar um pouco mais, né, de certas histórias que, às vezes, as pessoas não tinham oportunidade. A mídia nunca teve muito a cultura de ouvir os compositores que não eram cantores. Geralmente as pessoas ouviam os compositores que eram cantores. Então, naquele momento, eu falei: não, eu quero trazer aqueles caras, tudo bem, vou trazer compositores que também são cantores, mas quero trazer aqui aquelas pessoas que muitas vezes só sabemos através do nome do encarte, que hoje em dia, até o encarte não existe mais, né? Mas nós crescemos vendo o encarte e conhecemos muitos ali de nome, não conhecemos a fisionomia dessas pessoas. Então, eu pude dar um pouco de visibilidade a grandes e inúmeros compositores e artistas que ajudaram a construir até aqui a história da nossa música. É humanizar essas pessoas, né? É dar cara para essas pessoas. Eu também eu tenho muito essa preocupação também aqui, o André. Quando eu trago o Nego Tom, que foi por muitos anos da banda do Reinaldo, porra, como é que era para esse cara conviver lá com o Reinaldo, lá no dia a dia? Não é? Eu trouxe o meu irmãozinho Noca Salles, que é da banda do Naninha, que mais de 20 anos, Barbrama. Claro. Pô, como é que é agora pro Noca, meu amigo, um pouco mais novo que eu, tá tocando lá esse templo sagrado para a história da música brasileira, não é só do samba, né? Então, é humanizar também essas pessoas, né? Eu acho que esse tipo de histórias. Eu até fiz a pergunta da forma errada. Eu perguntei a história que mais te marcou, mas essas pinceladas que você me deu é uma reunião de histórias que marcam, né? Na verdade. Sim. É você absorver, você trazer histórias que você acaba carregando para você mesmo, muitas delas. Com certeza, cara. São experiências que você acaba... você adquire informação e adquire experiência e fala: caramba, existem vários caminhos que podem dar certo, e cada um conta de uma forma, né? Cada um tem um caminho. E você me fez lembrar agora da história do Arnaldo Sacomani, cara. O Arnaldo Sacomani, que foi uma entrevista assim que vira e mexe eu sempre dou uma olhada, que infelizmente já não se encontra no meio de nós, e pai da minha querida amiga Thaís Sacomani também, e ali você vê, cara, como que ele trilhou isso tudo, né? Ele conta a história desde lá do começo, quando ele tocava em navio e tudo mais, e vem trilhando, e Placa Luminosa, tantos grandes artistas que muitas pessoas não sabiam que ele tinha produzido. Mamonas Assassinas, junto com o Rick Boradia, as pessoas só sabiam porque foi uma coisa muito colocada na mídia, então tudo bem e tal, Sampa Crio, outras coisas, mas tinha muitos detalhes, inclusive como ele foi o primeiro produtor do Tim Maia, quando veio a Primavera, aquelas músicas ali, a produção foi do Arnaldo Sacomani, sabe? Então, assim, você fala: caramba, Arnaldo Sacomani produziu o Tim Maia no começo de carreira? Como assim? Muita gente não sabe, ficou sabendo através do acesso livre. Então, quando eu vi as pessoas na rua me contando: caramba, eu vi a entrevista do Arnaldo, não sabia que o Arnaldo tinha feito isso ou aquilo e tal. A marca era muito conhecida, né? O nome Arnaldo Sacomani, a marca Arnaldo Sacomani, principalmente depois da visibilidade do Ídolos, mas então sempre tinha aquela coisa do Arnaldo lá fazendo. E aí, pô, legal, não sei o que lá. Mas algumas histórias nunca tinham sido contadas. Então, através do acesso livre, essas histórias vieram à tona e todo mundo: caramba, que maneiro. Então, esse é só mais um exemplo, né? Aí teve Salgadinho, teve o próprio Tiaguinho, que é irmão querido também. Enfim, eu tinha sempre aquela cultura de levar pessoas que eu tinha um relacionamento muito bom, porque era mais fácil, era mais próximo. Então, pô, vou convidar aquele cara que ele é meu amigo, ele é parceiro, vem cá, senta aqui, irmão, vamos trocar uma resenha. E eu sempre costurava de uma forma com um pouco de humor, e fazendo a coisa séria e trazendo perguntas que eu sabia que não ia incomodar e que ia deixar o convidado à vontade, né? Eu sempre tive muito essa preocupação de deixar o cara à vontade, fazer perguntas que de fato iam ser agregadoras, tanto para ele poder contar, que seria interessante, e seria para mim também. E não deixar uma sinuca de bico, que talvez críticas e, sabe, aquela coisa dos haters que naquela época estavam começando. Enfim, mas eu acho que foi uma coisa muito legal e eu sinto muita saudade, cara, de fazer o acesso livre, porque, de fato, até hoje as pessoas me encontram na rua, como você bem falou, Wagner, e perguntam: caramba, e o acesso livre? Pô, não vai fazer, cara? Como é que tá? Ele não vai começar de novo? Pô, entrevista mais gente, vamos embora. Eu fico muito feliz. Eu acho que é um pouco da nossa contribuição. É uma contribuição fantástica. Eu acho que o acesso livre tem que voltar. Continua achando. Porque eu tenho uma percepção, André, quanto mais
o samba estiver inserido nesses meios, por mais que aqui o Alô Mundo seja também um quadro de entrevistas, por mais que o Brito hoje tenha o quadro dele de entrevistas, por mais que o Juninho faça um programa de entrevistas, enfim, o Pagodeiro, toda essa galera que faz, o Pique Pagodeiro, meu parceiro Pique Pagodeiro, Sim. por mais que toda essa galera façam programas de entrevistas, não é o mesmo conteúdo. São linguagens diferentes que só têm a agregar para a nossa história, para a nossa cultura, e a gente transformar cidadãos com aquelas histórias que estão sendo contadas. Claro. Por isso que eu falo para o Pique, Pique, me empresta uns convidados seu aí. Porque a abordagem dele é diferente da minha, que é diferente da sua, que é diferente da Juninho. Então, isso a gente consegue fazer um emaranhado de ideias que vão se juntar para o conteúdo final. Para aquelas pessoas, espectadores. Eu concordo. Eu concordo, eu acho que é por aí mesmo. Acho que quanto mais, melhor. Eu acho que nunca é demais você poder, como você mesmo falou, estar batendo papo com pessoas, porque os assuntos eles podem até às vezes serem os mesmos, mas eles são contados de maneiras diferentes. Então, quanto mais, melhor. É só porque uma questão mesmo foi porque na época eu morava em São Paulo, eu estava com a UOL aí, né, fazendo um trabalho com a UOL, e aí quando eu volto a morar no Rio de Janeiro, eu acabo deixando toda uma galera que faz isso comigo lá, e ainda era também muito começo. Você vê que, por exemplo, vou citar o exemplo do Leandro Brito hoje, que eu acho que ele teve uma notoriedade muito grande, e assim, o Leandro ele conseguiu modernizar a história, né? Ele modernizou uma coisa que a gente começou lá naquele momento. O Leandro ele veio trazendo ferramentas de câmeras melhores, microfones, o áudio melhor. Ele foi realmente fazendo a coisa com excelência, e não é por acaso que tomou essa proporção muito bacana, né? Então, assim, eu acho muito bacana que as pessoas cada vez mais façam do jeito que der para fazer. Se puder fazer remotamente, como a gente está fazendo aqui, em função de uma distância e tudo mais, isso é muito bacana, isso é viável. O conteúdo está sendo explorado, o conteúdo está sendo contado, as pessoas estão assistindo. Assim como você tendo ferramentas maiores, hoje tem a história do podcast, né? Todo mundo faz, inclusive eu tenho até um podcast também, mas ele aborda assuntos gerais, e aí você vai conversando com as pessoas e vai trazendo informação. Eu gosto, porque isso é nova linguagem. Então, eu não sei se em algum momento eu vou voltar a fazer o acesso livre, mas é uma coisa que eu não descarto, porque, como eu já falei, eu sou um cara que ama a comunicação, eu estou com muitas atividades assim, mas eu gostaria de poder me organizar melhor para poder voltar com acesso livre e talvez trazendo alguma coisa um pouquinho diferente, né, para adicionar nessa receita aí que deu muito certo. Sem dúvida, deu muito certo e dará, como também já está dando seu podcast também. E não tenho dúvidas, o seu talento para comunicação é nato, né? Eu acho que um grande comunicador, ele se molda, sim, ele se molda. Ivan Moré fala isso, né? Eu tenho esse privilégio de ser aluno dele, e ele fala: você consegue se moldar na comunicação, você consegue moldar a sua comunicação, mas sempre transmitindo a sua verdade. E é isso que você transmite para quem te ouve nas entrevistas, para quem te vê nas entrevistas. E vamos falar agora também um pouco do André Marinho, rodeiro, André Marinho, cantor, músico. Muitos te conhecem através do Cupim na Mesa, através do Bros, através do Ídolos até. Mas tem toda uma carreira antes. Como que entra o samba aí na vida de André Marinho? Cara, então, eu sempre também... Cara, o samba, ele acaba chegando... Eu acho que a raiz já vem com esse tempero, né? Meu pai ele já estava na igreja, então, quando eu nasci, meus pais já estavam na igreja, então a gente em casa não tinha muita cultura de colocar... Meu pai não tinha muita cultura de colocar samba, pagode, não tinha. Isso era uma coisa que acontecia com os vizinhos. Meu pai é um ex-sambista, meu pai foi da São Clemente, o meu primo é o Rogerinho, que foi também, junto com o Jamelão e alguns outros, puxador da Mangueira, participou do Funk em Lata, as minhas tias eram da Beija-Flor e tudo mais. Ou seja, a minha família sempre foi envolvida com samba, mas por isso que eu falo que veio no sangue, porque eles nunca me levaram. Eu cresci num ambiente que o samba já não estava ali. Mas só que a vizinhança, o tempo inteiro, estava colocando samba, construindo. E quando eu ouvi, eu falava: meu irmão, isso aí
Me dá isso aqui, sabe? Como é que você vai pegando o que está acontecendo? Você fala que eu me identifico com isso. Nunca ninguém parou assim, ó, para sambar você tem que fazer assim. Eu, mulher, comecei a sambar e samba até eu comecei a sambar mesmo. Ele falou, pô, você não faz aula de samba? Não é possível. Como é que você samba assim? Você vai para samba? Não. Cara, aprendi acho que vem no sangue. Né? Eu vejo a minha filha. Eu nunca ensinei para ela, filha, samba assim. Cara, eu botei um pandeirinho uma vez, ela tinha 1 ano e pouco, 2 anos, quase 2 anos, não tinha nem 2 anos ainda. Acho que ela tinha realmente 1 ano e pouco, bem comecinho assim, 1 ano e 3 meses. Mas só sambar, cara, 1 ano e 4 meses. Só sambar, eu tenho esse vídeo, vou colocar até depois aí. Eu tinha colocado há muito tempo atrás, vou colocar depois. E ela sambando, cara, eu batendo no pandeiro, ela sambando, fazendo assim. Eu nunca ensinei, sabe? A mãe nunca ensinou. Ela era muito pequena. Hoje em dia ela vê até mais, mas, cara, estava no sangue. Então, eu acho que isso veio comigo. E aí eu tive a oportunidade de, através de 2 amigos, ampliar isso. Né? Aí, o começo dos anos 90, você pega toda aquela história acontecendo dos anos 90, que aí a TV, muito rádio, tudo acontecendo. E aí, cara, eu fui uma esponja, sabe? Eu fui pegando aquilo tudo, vendo. Era negritude só para contar, era raça negra, Catinguelê, arte popular, Soweto, não sei o que lá, negritude. Eu vapo, molejo. Eu fui pegando tudo que vier pela frente, cara, como referência. E aí eu colocava o play e ficava vendo os cantores, na verdade, colocava o play. Eu ficava vendo nas TVs, principalmente tinha no Serginho Grosman, no Programa Livre, a Globo, quando fazia aquele. Era o. Como é que era o nome? Globo. Ai, acho que me fugiu agora. Programa da Globo que levava os pagodeiros também, tudo, fazia som livre. Era som livre. Era Som som livre. livre, Som Som Brasil, livre. Som Brasil. Som Brasil. Pô, me fugiu agora. Som Brasil, isso aí. E aí, com o Som Brasil, eu ficava, depois que chegou o videocassete, eu ficava gravando ali tudo que acontecia e ia me inspirando naqueles artistas. Né? Então, ia pegando, imitando, e ali eu fui criando a minha personalidade. Sabe? Então, aí veio a paixão pelo samba, pelo pagode, e junto com os amigos, nós criamos o grupo Pura Energia, aqui no Rio de Janeiro, produção do Bira Havaí, começamos a tocar nas casas noturnas aqui do Rio de Janeiro, a acompanhar artistas. Cara, e daí para frente a coisa começou a acontecer. Maravilha. Essa época que a gente, não sei se passava a cultura aí no Rio de Janeiro, Sim, a sim, gente passava. tinha o Bem Brasil Shows do passar Sesc? os shows do Sesc. Claro, lembra? Aqui, Claro. acho que para a nossa galera noventista, aqueles registros que rolam até hoje aí, a torta e a É, direita nas páginas de Instagram, nos YouTube da vida, aquilo foi uma escola, porque a gente uma escola. via de fato o cara tocando de fato, né? Arranjo Era o sobre show, né? arranjo. Era o show, né? Era o show O mesmo, show. né? Não era É. o da TV, por mais que era ao vivo, como se falou, o programa livre do Sérgio Grosma, o Som Brasil. Até o Som Brasil eram shows, né? Mas tinha alguns programas que faziam ao vivo, até o Faustão fez muito tempo ao vivo, o Xuxa tinha alguns ao vivo, mas ali acho que o Bem Brasil era a síntese, né? Era a conversa do artista com a galera, sem se preocupar com câmera. Assim, era o show, como eu te falei, assim, os outros, você cantou uma música para entrevista e tal, o máximo que você fazia um pupurri. No Bem Brasil, a gente viu o show completo. Era uma parte maior até a pausa. Né? O cara fazia uma parte grande do show, pausava a entrevista, depois ele seguia na outra parte. Então era mais próximo daquilo que a gente queria ver, né? Que é o artista fazendo realmente o show no palco de desenvoltura o tempo inteiro, não uma música só. A gente queria ver muito mais do que isso, né? E como é que eram as passagens, passa daqui para outra música e vem, evolução, como fazia o Negritude Júnior, evolução o tempo inteiro, não tinha mais espaço. O próprio Som Brasil trouxe isso, né? As evoluções que ali eram feitas, cara, os feats que aconteciam através dele, misturava Negritude Júnior só para contrariar, e aí acontecia umas. Cara, era fantástico. Assim, acho que foi uma época, como você falou, uma época assim, que para nós somos noventistas, uma grande escola, cara, uma grande escola. Sem dúvida alguma. E quantos anos de Pura Energia até a chegada do Ídolos? Cara, uns 7 anos. Assim, o Pura Energia, ele foi eu, até 2013, 2003. Cara, foi uns 7, 8 anos até chegar ao concurso Popstar, né, no SBT. Eu tocava Isso, aqui, e aí Popstar. Popstar no SBT, e Isso. aí eu estava tocando na noite, tocava no Olimpo, no Quebra-Mar, na oficina do pagode e tal, em uns pagodes aqui no Rio de Janeiro. E aí, cara, uma namorada que eu tinha na época falou, pô, ó,
eu vi aquela propaganda daquele programa do SBT que formou o Ruge, pô, você tinha que se inscrever. No primeiro momento eu não queria muito. Falei, isso aí deve ser armado e tal. E aí veio a galera da faculdade, eu fazia a faculdade de Direito na época. E a galera da faculdade, cara, tu tem que se inscrever. Eu vi uma parada na televisão, no SBT, tu tem que se inscrever, pô, tu canta pra caramba, tem que ir pra lá, aquele negócio todo. Aí eu falei, beleza, a galera da faculdade me ajudou a preencher e tal, fui mandei, e aí fui selecionado, e aí, cara, eu fui para o concurso, 34 mil candidatos, depois 5.400, e 11 eliminatórias, até que escolheram 5 vencedores. E aí eu pagodeiro, mas assim, tinha uma experiência de tocar na noite, porque fazia, em muitos momentos, pô, no baile, você toca de tudo. Eu era um cara também muito impulsionado pela música norte-americana internacional, então Stevie Wonder, não sei o que, ela sempre escutava muito isso. E naquela época estava N5, Backstreet Boys, então, cara, eu ouvia boa música, consumia muito produto, mas eu tive que mudar a minha postura um pouco, porque era muito pagodeiro e cheguei numa parada pop, cara. Então, assim, André, interessa, mas assim, faz alguns ajustes, não perca, porque eu tinha a alegria do samba, do pagode, essa coisa divertida, né, que é muito característica do pagodeiro, do sambista. E ele falou, continua com isso, vamos mudar só alguns trejeitos, algumas manias, até a forma de cantar, dar uns ajustes para que ele encaixe melhor no pop, mas assim, não perca a sua forma de se expressar, porque isso para a gente é importante e é por causa disso que nós estamos te escolhendo, né? Depois de 11 eliminatórios, porque você tem justamente essa coisa popular, esse apelo popular que para a gente é interessante. E aí entramos no Bros, aquela loucura toda, né? E eu tive que mudar um pouco, mas sempre nas folgas ou em todos os momentos eu estava sempre indo nos pagodes, cantava com Jeito Moleque, cantava com Inimigos da HP, cantava com todo mundo. E o Sorriso Maroto aqui, não sei quem ali, Rodriguinho, Travessos. Cara, eu ia em coisa, Salta Samba, Tiaguinho, eu ia encontrando com a galera dos pagodes, que era o lugar que eu mais frequentava na folga, ia pagode, cara, o tempo inteiro. Minha raiz mais forte. E assim eu fui sempre mantendo meio que no paralelo, né? A história do Bros e o pagode sempre ali, cara. E nós ficamos 2 anos e um pouquinho com o Bros, até depois que veio o encerramento, e aí eu voltei para minha raiz, né? Já fui gravar, já comecei a fazer. Primeiro gravei com o Prateado, depois gravei com o Cauê em São Paulo, e aí fui fazendo, cara, até que recebi o convite do Cupim na Mesa. Porque aí eu já estava numa história solo, o Bros tinha acabado, o Fábio Pontes, da BFA, era empresário do Jeito Moleque, me convidou, falou, André, ó, tem uma oportunidade aqui, ó, você vai curtir. Já sabia que, né, que eu era um cara apaixonado por pagode, por samba. Ele falou, ó, tem uma oportunidade que eu acho que vai dar certo. Você vier, vamos gravar um DVD, o Santa Aldeia, vai ser um negócio maneiro, pô, vem pra cá. Falei, cara, beleza, fui, senti que era um projeto sério, né, já tinha visto o Cupim na Mesa tocar, né, com outra formação, e aí falei, pô, cara, a WFA vai fazer uma parada séria, eu vou. E aí foi quando, novamente, eu começo né, a entrar no trilho daquilo que eu acredito que eu tenho mais propriedade para fazer, que é o samba, que é o pagode, né, uma coisa que já vem desde sempre. E aí o Cupim na Mesa acaba fazendo um DVD muito bacana, né? Você tem ali em CD que vai bem, foi Deus Fala, Pipocou, tá? Aí, enfim, muitas músicas acontecem e aí a gente começa a viajar novamente o Brasil inteiro. Aqui no nosso Alô Mundo, eu já tive a honra de ter esse mesmo movimento que vocês foram rotulados, mas que eu entendo que, na época, eu era meio avesso, mas, lógico, a maturidade você vai aprendendo a importância do que foi aquele movimento, que é o tal do pagode universitário. Então, eu já tive a honra de receber aqui Sim. o Guto Davi, do Amizade Verdadeira, Sim, o Rafa Jeito Moleque, Lito Nuance, você é o quarto representante desse movimento fantástico. Porque esse movimento possibilitou, sobretudo aqui em São Paulo, que eu acho que aí você já está morando aqui em São Paulo nessa época, né? Sim. Esse movimento possibilitou aqui em São Paulo que o samba entrasse em lugares que não entravam até então. Que são os bairros nobres, né? Da Zona Sul de São Paulo, até mesmo aqui na Zona Norte de São Paulo, ali a Avenida Luiz Domingos Vilares. Eram bairros que, se não fosse esse movimento de vocês, principalmente, lógico que teve muitos grupos também que vieram nessa mesma linhagem, nessa mesma linguagem de samba com que certeza. vocês fizeram, mas esses 5 que Amizade Verdadeira, Jeito Moleque, Inimigos da HP, Cupim na Mesa, Nuance, para mim são as 5 principais forças
do que foi chamado pagode universitário. Você tem essa percepção também, André? Então, aí eu acho que o Jeito Moleque, eu acho que ele é o grande representante, né? Eu acho que o Jeito Moleque, ele conseguiu atingir, de fato, acho que, é claro que quando eu falo Jeito Moleque, eu digo porque ele se transformou numa coisa assim, talvez maior daqueles universitários. O Jeito Moleque foi o que voou mais alto, né? E conseguiu realmente fazer com que uma galera que não tinha o costume de ouvir pagode, samba, embarcar nessa história. Eu acho que existe um outro movimento a partir do Jeito Moleque, que vem encabeçando isso. Aí vem também, junto com o Jeito Moleque, Inimigos da HP, e aí a gente ali, né, a Amizade Verdadeira veio até primeiro, conseguiu até essa notoriedade primeiro, mas acabou ficando uma coisa mais em São Paulo, né? A Amizade fazia muito em São Paulo, e aí o Cupim que veio depois na sequência, porque já tinha esse gancho de ser da WFA, e do Fábio Conte, porque já estava uma coisa Brasil, com Jeito Moleque, e aí ele também consegue pegar isso e lançar no Brasil inteiro, ele consegue projetar isso, né? O Amizade Verdadeira também teve essa passagem na WFA, né, junto com o Jeito Moleque, e fazia essas dobradinhas, cara. Eu lembro que na Vila Olímpia, ali a gente rodava, Jeito Moleque e Amizade era um negócio absurdo. A gente trabalhava, eu ia para curtir, porque na época ele estava no Prost, eu ia para curtir e realmente ele arrastava multidões. Mas foi uma dobradinha incrível, né? Mas aí o Jeito Moleque acabou indo mais, né, explodindo mais, e aí, cara, ninguém segurou. Aí depois o Amizade acabou saindo da WFA e o Fábio Cupim na mesa começou a colocar nesse lugar, né? Então, pô, era o Jeito Moleque, então vamos ter um segundo ali que é o Cupim, ele começou a projetar justamente o que ele fazia com a Amizade Verdadeira antes. E aí a parada rolou. Então, assim, eu não consigo, eu não gosto muito de me colocar nesse lugar foram os principais. Eu sempre tenho um pouco de que eu acho que todo mundo acaba ajudando de certa forma, né? Tanto quando você fala do acesso livre, as pessoas falam, pô, você foi os precursores e tal, mas, enfim, eu acabo deixando para todo mundo, acho que todo mundo teve sua participação, teve a sua importância, eu acho que eu fui mais um que teve mais importância e acabei tendo naquele período um pouco mais de visibilidade na internet, assim como na música. Então, eu acho que realmente você falou pessoas que foram importantes ali, mas no movimento violento você tem um grupo Tô na Boa, né? Não, ai, meu Deus, eu estava esquecendo o nome agora. Tem o Batom na Cueca, que era um axé, mas que também puxava um pouco para esse lado. Teve a época, Qual era o o nome do grupo? Piração também é da É, época. tem uma galera. Eu esqueci o grupo agora, cara, que era, não sei se era Tô de Boa. Enfim, era o grupo que tinha o Betinho como vocalista, também eles fizeram também junto com a gente naquele período. Cara, eu sei que tinha uma galera, assim, né? Mas, de Sim. fato, alguns conseguiram Brasil. E aí, falando de Brasil, o Cupim na mesa saiu, o jeito o moleque puxou, né? O Cupim logo na sequência, o Inimigos da HP. Então, foi um período muito legal, foi um período muito bacana e eu também sinto muita saudade. E tem um outro fator também dessa época que é bem interessante, que é era a casadinha com as micaretas, né, cara? Ali, principalmente Ah, Estância putz, Alto da Serra, principalmente Estância Alto da Serra, acho que o Espaço Imigrantes também fez bastante, é, e o AMB, mas sobretudo o Estância, cara. Essa casadinha verdade. capitaneada pelo Najão, né? Na Jão foi muito. Eu acho que isso também contribuiu muito também para essa comunicação do samba em lugares que não entravam. Volto a repetir. E Uhum. também possibilitou que a quebrada, a galera das periferias, também fossem para conhecer esses lugares também. Sim. Entre aspas, viu? Entre muitas aspas, tá, pessoal? Não me interprete mal, o samba de Playboy. Sim, mas que na verdade é isso, cara. Acho que não tem problema nenhum falar. Eu acho que, claro, quando a gente fala playboy, a gente não faz no lado pejorativo. A gente fala de uma galera que tinha uma renda muito maior, que eram universitários, que estavam ali com um poder aquisitivo muito grande, que pagavam um bilhete mais caro, né, que faziam com que os sambas acontecessem e que as pessoas, através daquilo ali, tivessem preços melhores para fazer na noite, através disso, pegando, fazendo grandes investimentos. Faz parte, cara. Você não pode ignorar. Acho que não é uma coisa que só pode ser tocada e consumida pela galera que é do mais simples, né? Mais humilde e tal. Acho que é para todo mundo, o samba é para todo mundo. Né? Acho que a gente não pode muito cair nessa ideia, e por isso que eu gostei quando o Jeito Black surgiu, porque é sobre isso, cara. Né? O samba ele é uma música que tem que estar para todo mundo. Tem que estar para o playboy, tem que estar para o cara que é mais simples, tem que estar para o cara que está no meio classe médio, meio termo, tem que estar para todo mundo. Eu acho que música boa é isso. Música boa tem que atingir a todos o que nós chamamos aí, sei lá, de nichos, né? Todos os nichos financeiros. Eu não sei se essa expressão existe, mas enfim, mas em todas as classes.
entendeu? E isso é muito bom, porque quanto mais pessoas consumirem, mais o samba cresce e automaticamente mais todo mundo fica feliz e mais os artistas consomem, ganham dinheiro, os músicos e mais famílias são felizes e assim vai. Então, eu não gosto quando as pessoas têm o preconceito, né, de ou separar, ou afastar, ou não entender. Né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam que existem as vertentes do samba. Existe essa coisa do pagode, existe a coisa do samba raiz, do samba canção, do samba dolente. Existem todas essas mudanças, essas variantes, né? Essas variações, e que tudo soma. E no final das contas, quando você joga a palavra samba, é isso tudo. Né? É isso tudo. Samba é isso tudo. Até quando te fiz o convite, mandei o convite, uma das nossas ideias é tudo acaba em samba, né? Tudo acaba em samba. Tudo acaba em samba. Tudo acaba em samba, cara. Maurílio de Oliveira fez uma reflexão também aqui com a gente, muito interessante, deve te passar. O samba ele é como um grande guarda-chuva, né? O samba tem a sua vértebra central e nas suas hastes cabe tudo. Cabe tudo, porque quantidade de sambas com sertanejo hoje, sambas com funk, sambas com rock, samba com rap, samba com música latina, é infinito. O samba tudo cabe dentro do samba. Então, é muito preguiçoso a gente querer fazer separações dentro do samba. Todos eles têm sua importância. Eu reconheço muito o meu erro na época. Eu falava, pagodinho de playboy. Mas, porque era uma linguagem muito diferente para o que vinha dos anos 90. Sim, sim. Então, sim, mas então, assim, é o que eu falo, você precisa fazer, as coisas precisam acontecer para quem quer consumir. Né? Então, se você tem uma massa a consumir, é porque aquilo faz sentido. Né? Se as pessoas não tivessem consumido, não faria sentido. Acho que você não pode contestar o que é sucesso. Aliás, você até pode contestar o que é sucesso. Você pode contestar. As pessoas têm direito de contestar o que é sucesso. Mas acho que só não faz muito sentido porque o sucesso ele é feito para as pessoas. É o público que escolhe o que é sucesso e o que não é. É claro que, de repente, às vezes tem a força do dinheiro, às vezes tudo bem, mas tem gente botando dinheiro em coisas que o público também não quer e aí não vira sucesso. Né? Então, é importante que faça uma análise um pouco mais de cuidado para não jogar tudo no mesmo pacote, assim, sabe? Eu vejo as pessoas às vezes com um certo preconceito ainda falando, isso é pagode, não é samba e tal. Samba e pagode não é a mesma coisa e tudo mais. Tudo bem, para quem não quer aceitar que não seja a mesma coisa, mas para mim é muito claro que o samba ele é um estilo musical. Né? E o pagode ele é uma reunião onde as pessoas tocam samba e tem todas as suas vertentes. É claro que com os anos 90, em função dos instrumentos que foram ali sendo colocados, o tipo de letra que foi sendo adicionado às canções, falava de uma coisa mais romântica, né? Era um contexto de letra um pouco diferente, e os instrumentos também que estavam na cara ali entrando, mas ele dava uma conotação de que, pô, isso aqui agora eles começaram a chamar de pagode, porque era justamente isso que acontecia. A letra se mudava um pouco, 90 veio a galera fazendo outro tipo de letra e vieram alguns instrumentos sendo adicionados, aquilo que já fazia o fundo de quintal, por exemplo. Né? Então a galera foi adicionando outras coisas e trazendo uma letra um pouco diferente, fazendo de cotidiano, mais de namoro, mais de relação, né? Mais de beijo e abraço, não tanto de manifestações ou de malandragens que aconteciam nos guetos. Cara, mas é só isso. Então, tudo bem, eu aceito quando a pessoa fala, pô, pagode é esse aqui, porque foi um movimento de 90, acabou virando um subgênero. Né? Acabou virando um subgênero que as pessoas falam pagode. Quando a gente fala pagode, a gente já remete automaticamente a de 90 para cá, essa galera que vem fazendo isso. Mas, no contexto geral, isso se chama samba. Pode ser um samba pagode 90, tudo bem, mas é samba, sabe? É um contexto de samba. Zeca, pagodinho, Exalta, samba. Tem linguagens um pouco diferentes, mas que se encontram, se cruzam e faz todo sentido você chamar isso tudo de samba. É só um exemplo, viu? E há quem não concorde. Há quem não concorde. Há quem vai dizer embaixo aqui, não é isso. Eu penso, tudo bem, você pode pensar de outra forma. Eu falei na linguagem popular e eu acabo entendendo que seja assim. Exatamente. Eu costumo sempre aqui dar um exemplo bem clássico, até atual, sobre contextos, né, desses sambas.
Não é uma música que eu sou fã, mas eu não vou falar. Mas hoje eu sei da importância que é o Atitude 67. Eles se inserem num contexto que não é o contexto do samba. Eles levam o samba para uma realidade que não é a realidade pagodeira, que é o estado do Mato Grosso do Sul, que é majoritariamente sertanejo. Mas está lá, tocando samba, levantando essa bandeira. Aqui, você vai aqui em São Paulo, não sei se esse fenômeno acontece no Rio de Janeiro. Toca cerveja de garrafa. Toca cerveja de garrafa. Não, e tem a trajetória também, que acho que é importante avaliar. Eles não só cantaram cerveja de garrafa no seu repertório quando eles tocavam na sua cidade. Eles cantaram Zeca, Fundo de Quintal, Exalta Samba, Sorriso Maroto, mas eles cantaram tudo. É óbvio que existe uma conexão ali. E tem uma coisa que as pessoas precisam entender, que são esses grupos, essas pessoas que muitas vezes falam não sei o que, ela tem que entender que são esses grupos, são essas pessoas que ao longo dos anos foram propagando esses sucessos. Às vezes, na região lá, ninguém tocava o Zeca, eles foram lá e tocaram o Zeca. E a música do Zeca se tornou ainda mais conhecida, ou a música de um grupo mais novo. Entenda que é tudo um somatório, cara. Entendeu? Por isso que eu tenho muito respeito pelas pessoas, pelos grupos, independente se esse é mais partido, ou esse é mais dolente, ou esse não é muito pagode, ou esse toca um pouco mais duro, esse é mais malandro, porque no final de tudo, essas pessoas estão todas falando exatamente da mesma coisa. Eles estão levando o samba, estão homenageando o samba, seus compositores, homenageando seus artistas, seus intérpretes. Está todo mundo falando sempre disso o tempo inteiro. Como é que você não vai valorizar? Né? Então tem que ter muito cuidado com essas críticas, porque está todo mundo somando, cara. Entendeu? Para ter um jogador bom, ter um jogador mediano, ter um jogador que é menorzinho, que está começando, todos eles ajudam no crescimento do samba. Entenda isso. Até aquele cara que toca mal, que está começando, o grupo é meio desafinado. Eu já tive um grupo que era horroroso tocando no começo, sabe? Mas a gente estava ali mantendo para aquelas pessoas que entendiam que era legal, a gente estava mantendo o pagode ali. É claro que depois todo mundo foi estudando, isso melhorou, e aí o grupo ficou mais profissional. Então, cara, tudo tem valor. Eu acho que quando você começar a fazer uma crítica, você tem que parar um pouco para pensar que tudo parte de um começo. Todo mundo tem um começo. E, para mim, o sucesso ele é a trajetória. O sucesso ele não é só você chegar. O sucesso é você percorrer. Eu acredito muito nisso, né? Então, você tem níveis de sucesso. Então, todo mundo que percorre, cara, quem vive de música no Brasil, pô, cara, é um sucesso. Você não pode falar que o cara que vive de música no Brasil que não valoriza ele não é ele é um sucesso, sim. Então, existem vários artistas de sucesso no nosso país. Só que tem uns que ganham muito dinheiro e uns que sustentam sua família com decência. Tudo isso tem valor, cara. E eu sou um cara que levanta a bandeira da valorização de todo mundo que toca. Claro, uns precisam estudar um pouco mais, outros precisam aprimorar um pouco mais. Tá tudo certo. A vida é assim em todos os campos. Mas, cara, vamos mais aplaudir do que criticar, né? Vamos mais incentivar, auxiliar no estudo, dar uma moral. Pô, galera, rapaziada, pô, isso aqui pode dar uma mudada. Pô, rapaziada, como é que tá meu trabalho? Pô, maneiro, mas, pô, legal, cara, começa a estudar mais, faz com fulano, assiste mais fulano, escuta mais ciclano. Pô, vamos somar, né, cara? Vamos separar, né? Vamos afastar, vamos trazer, vamos unir. Isso é importante. Seu Pedrinho da Flor falou uma frase que me marcou muito e que sempre que eu tiver a oportunidade, às vezes quando eu não tiver a oportunidade eu vou continuar falando. O samba não tem duas bandeiras. Não tem. Não mesmo. Então, não mesmo. Então acho que vale essa grande reflexão. Estamos encaminhando aqui para os nossos momentos finais, André, mas antes, vamos falar um pouco desse retorno do Bros aí que vocês fizeram. Está acontecendo ainda? Como é que está rolando esse retorno aí do Bros? Nós fizemos o Bros, ele é como se fosse uma história que não pode acabar quando você tem uma quantidade gigantesca de fãs e de pessoas que consomem isso. Cada um separadamente é uma coisa. Cara, eu separadamente, eu sou pagodeiro, ponto. Né? Eu sou pagodeiro, sempre fui sambista, pagodeiro. Essa é a minha praia, entendeu? Mas quando juntos estamos, temos uma história pop muito legal. Harmonia de vozes, tipo de canções, coisas que eu só faço quando eu estou com esses caras. Entendeu? Se eu não estou com esses caras, eu estou construindo a minha história no pagode, no samba, fazendo ali. Então, eu sigo com a minha carreira solo, né? E agora, nesse período que teve a pandemia, eu estava para gravar, para botar conteúdos novos, acabou vindo a pandemia, mas agora nós já estamos novamente formatando e já vão sair novidades aí do André Marinho também nas plataformas, enfim, com vídeos, audiovisual, né? Para a galera poder consumir um pouco mais da nossa história aí.
Mas o Bros, como eu te falei, ele é um pote que não pode ser fechado, cara. Um pote que está ali aberto e quando a gente se encontra, pô, o Bros acontece, os fãs adoram, a gente também se sente muito bem fazendo aquilo. Então, nós entregamos alguns conteúdos aí nessa pandemia e agora com a flexibilização melhorando cada vez mais, o Bros também vai passar a fazer show. Então, sigo com a carreira paralela. E quem acompanha sabe que uma coisa não interfere na outra, acho que não atrapalha, né? Eu consigo fazer os meus pagodes tranquilamente, até porque é uma outra vertente. Ali é a pop, né, de boy band, uma outra onda, e aqui é o pagode. A gente consegue entender muito bem. Eu acho que quando eu estou no palco, ninguém tem dúvida de que eu sou pagodeiro, que eu sou sambista, está no meu corporal, está nas canções, está na história que a gente, né, acabou construindo ao longo do tempo e vai continuar fazendo. E quando estou com a galera, a gente consegue também entregar ali o conteúdo dentro dessa linha pop aí, que eu fiz parte, não posso renegar, não posso olhar e fingir que não fiz, que não aconteceu na minha vida. Pelo contrário, até porque é uma história muito bonita e de muito sucesso. E, como eu te falei, tem fãs, tem pessoas que consomem, que gostam, acho que a gente tem, até por carinho, né, e por respeito, quando possível, entregar. Que contribuiu muito para a sua formação musical, formação como cidadão, a formação de entender que o diferente também é legal, né? E muita gente também, muito do que a gente estava E ajudou muito no artístico também. Muito do que a gente estava conversando até um pouco antes aí, eu acho que o Bros, eu enxergo assim o Bros como, até para você, para o Felipe também, Felipe Duarte, que foi por muitos anos dos Travessos, também fez parte do O Bros. Oscar, Então, o Oscar Tivel. exato. Então, é mostrar que o diferente também é legal. Você sair Claro. da sua zona de acomodação. Você sair aqui do lado A para o lado B é muito legal, é muito importante. Acho que só tem a enriquecer. Com certeza. Você vê hoje em dia aí diversos artistas consagrados dentro da história do samba fazendo feat pop, fazendo outra onda, misturando as paradas. Então, assim, gente, é música, sacou? Tipo, é música. Eu acho que os norte-americanos, eles têm muito essa filosofia. O cara é artista e ponto. O artista mesmo, ele navega, ele vai navegando, entendeu? Sabe? Ele faz tudo. É claro que, pô, você tem uma base ali. O que eu sou mais na minha vida? Eu sou mais cantor, mais artista. Mas tem que abrir outros potes. Se você tem condição de fazer, tem que fazer. É assim como é misturar. Se você pode misturar, misture, irmão. Arlindo Cruz misturou com D2. Entendeu? Tem problema? O rap com o samba? Qual o problema? Negritude misturou com Racionais. Então, assim, acho que a mistura ela é muito bem-vinda. Né? Isso não faz perder a sua essência, a sua história. Então, cara, música sem preconceito. O que é bom é bom. Música boa é música boa. Faça do jeito que você entender que faça. O mais importante de tudo isso, não faça para provar nada para ninguém. Não faça para tirar onda com ninguém. Faça para ser feliz, irmão. Porque se você estiver fazendo o que você é feliz, isso vai ser mais leve, isso vai ser melhor e você vai atingir o seu objetivo. Então, cara, eu sempre falo isso. A galera pergunta, André, qual é? Não sei o que lá, isso aqui, aquilo ali. Eu falei, meu irmão, seja feliz. Eu acho que felicidade é uma coisa que você tem que valorizar. Se você é feliz fazendo isso dessa forma, desse jeito, irmão, manda brasa, tá certo? Respeitando as pessoas, respeito, acima de tudo, respeito. É uma coisa que eu sempre falo. Eu não posso aceitar, como eu já ouvi por aí em alguns outros momentos, fulano está morto, que ciclano está morto. Fulano fez sucesso lá atrás, no 90. Irmão, deixa eu te falar, a história da música, ela jamais morre. Respeite a todo mundo. Eu não estou dizendo a um ou outro, não. Eu estou dizendo respeite a todo mundo que colocou um capítulo nessa história. Tenha muito respeito por aquele que hoje em dia talvez não tenha a mesma notoriedade que teve lá atrás. Porque se lá atrás ele não tivesse feito, você não teria chegado aqui. Cara, base de tudo na vida, respeito. Então, falando de música, respeito máximo a todos os arquitetos da música que contribuíram desde lá de trás até os dias de hoje. Muito respeito. É aquele papo que o Jorge Aragão falou, né? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Estou falando de mim, não. Estou falando dos que chegaram, sabe? Dessa galera toda que chegou e que fez a história acontecer. Então, música boa, música não morre, história não é apagada. Então, pô, cara, eu deixo aqui, coloco aqui, mais uma vez, a minha gratidão a todas essas pessoas que, de certa forma, ao longo desses anos, contribuíram para que a gente também chegasse até aqui. Viva o samba, meu irmão. Viva toda essa galera que trabalha muito sério por ele. Chegamos aqui aos momentos finais, André. Mas meu convidado se despede tão fácil assim, não. André Marinho, a gente divide aqui os nossos momentos finais em 3 partes.
Primeira Boa. delas, se você tivesse o poder da caneta, que música que você gostaria de ter escrito? Rapaz, que música eu queria ter escrito? Ah, tem várias, né? Mas acho que. hum, Caramba, cara, eu gosto de tanta coisa, rapaz. Eu gosto de tanta coisa. É, Cara, mas tem Carta do Exalta Samba, que eu acho que é uma música fantástica, assim. É, Eu trazendo para. Rapaz, eu sou muito fã também, eu sou muito fã de todo mundo, né? Mas eu fico vendo aquelas melodias que o Só para Contrariar gravava, as canções de Altair Veloso. Rapaz, é cada canetada braba ali, bruta ali, que eu adoro, né? Então, rapaz, uma só vai ser muito difícil, mas eu acho que Não Foi à Toa, por exemplo, que é uma canção. Eu já me justifiquei. Cara, essa música é um fenômeno da gente que viveu os anos 90 ali também, a música bate forte no coração. E tantas outras aí, cara. Eu acho que é uma pergunta bem difícil, mas eu citei algumas aí que eu acho que já me Não, representam. não foi à toa um belo samba de Altair Veloso. Altair Veloso? É Altair Veloso, né? É. É. Segundo momento, André Marinho, qual o recado que você daria para o mundo? Cara, eu acho que, acima de tudo, tenha muito respeito pelo próximo. Eu acho que, acho não, a vida, ao longo do seu tempo, ela tem ensinado isso para a gente, né? Eu também já tive o desprazer de ter momentos em que eu desrespeitei em algumas pessoas no campo da minha vida, e aí eu não estou falando de música, estou falando no campo geral da vida. Então, acho que o mais importante disso tudo é que você aprenda com os seus erros. Cara, respeitar o próximo como a ti mesmo, isso está até na Bíblia. Então, tenha respeito pelo seu próximo. Porque você respeitando o seu próximo, todas as outras áreas, todas as outras coisas vão parar de acontecer, as coisas negativas. E as coisas positivas vão ter notoriedade. Você respeita o próximo, você fortalece, você ajuda, você contribui para o crescimento dele e tal. Você não fala mal, você não atrapalha, você não prejudica, você não deseja mal, você não tem inveja, você não torce contra. Então, cara, ama o teu próximo como a ti mesmo. Acho que, resumido, pode ser essa frase. Amém, amém. Por fim, André, os meus agradecimentos. Lá no início, quando eu fiz a brincadeira do seu bordão, Sim. música é cultura, música é arte, cultura é informação e aqui o acesso é livre, é porque é uma frase que me marcou num momento que eu estava bem triste. Como eu falei lá no começo, eu estava desempregado à época. Pô, irmão. Então, as minhas tardes eram mais felizes ali, quando eu vi o Pô, acesso que livre. maneiro. E você, sim, é o precursor desse movimento de internet. Eu vejo em você a continuação de um Netinho de Paula que era Pô, professor. um preto na TV aberta, difícil de se ver aquela época. Hoje está um pouco mais comum, Velho, mas aquela época era difícil. Então, ver era você ali muito no difícil. canal de uma plataforma tão gigante quanto o UOL, era a minha representação. Por mais que eu não seja preto de cor, eu sou preto de coração, porque a minha base musical, minha base intelectual, meus livros de como Emicida fala, meus livros de história foram através dos discos, e no meu caso, meus discos de samba, que meu Pô, irmão mais velho comprava, que isso foi moldando o meu caráter, foi moldando a minha história. E eu legal. te via, eu me sentia representado em você ali. E depois eu Pô, passei que a ter maneiro. contato com o seu trabalho do Cupim na Mesa, porque eu conheci o André Marinho primeiro do Acesso Livre, depois eu fui saber que ele era do Bros. Você tem ideia? Então, eu ver um pagodeiro ali, para mim era muito significativo. Eu, enquanto
formado em comunicação, ver um pagodeiro era a minha representação, falar, pô, cara, isso dá certo. Então, quando eu falo que você é o percussor disso, que depois veio inúmeros outros tantos talentos que a gente tem, é porque você é o percussor dessa galera internauta acompanhar entrevistas de samba. Então, é muito gratificante para mim ter você aqui hoje. Então, muito, muito, Pô, muito irmão, obrigado de coração. eu fico até emocionado, cara. Eu me dou muito bem com elogio, não. Eu fico meio sem graça, meio emocionado. Mas eu fico muito feliz. Eu até aproveito a oportunidade para falar sobre a comunicação. Agradeço ao Netinho de Paula, que além de ser meu amigo, meu padrinho de casamento, foi um cara que me puxou para a televisão, né? O Netinho lançou a TV da gente em São Paulo, me entregou ali 2 programas. Eu fui âncora, apresentador de 2 programas, o Acesso Livre, quem sabe clica. Um era competição de escolas, os outros a gente abordava temas da atualidade, né, que estavam acontecendo. E logo depois, na sequência, o Super Pop me chamou, fui com o Luciana Gimenez para lá fazer algumas coisas. Depois o Netinho me puxou para o SBT, onde eu tive o quadro junto com o Rodriguinho, né, no show da gente. A gente tinha ali um quadro que era muito divertido, conselheiros sentimentais e amorosos. E depois o Netinho puxou para ser repórter também do programa, e sempre dando visibilidade. Então, eu queria agradecer muito ao Netinho de Paula, é um cara extremamente importante, que me ajudou muito nessa área da comunicação. E através dali também outras portas foram abertas. Então, acho que vale a pena poder falar, né, desse grande representante. O Netinho, como você falou, lá atrás a gente olhava, era o nosso representante, a nossa referência, que estava ali na televisão, né, um pagodeiro, um sambista, um negro, e sendo um âncora de um programa tão importante que ele fazia na época da Record, e com grande audiência. Então, assim, de fato, acho que isso tem que ser exaltado. E eu fico muito feliz, Joaquim, de saber, assim como você e outros mais lembram, né, falam sobre isso, eu fico muito feliz. Agradeço, porque, como eu falei, eu acho que o objetivo era mais contribuir, né, para a história do samba, para a história do pagode, para tantos artistas que estavam um pouco escondidos, estou dizendo sobre fisionomia, né? Suas obras estavam aí, mas eles estavam com um pouco rosto ali representando aquilo. E eu também escuto de muitos desses compositores falando para mim, pô, André, através do teu programa, comecei a fazer show, comecei a viajar, as pessoas começaram a me reconhecer melhor, o meu talento, a minha história. A vida é isso, cara. É você poder somar no crescimento do próximo. Você cresce, você agrega valor na vida das pessoas que te assistem, você ajuda as pessoas a crescerem, cresce todo mundo junto. Então, acho que o mais importante disso tudo é poder ouvir isso. Assim, ter a oportunidade de ouvir, você agora fazendo um programa e podendo falar palavras como essa, me deixa realmente muito feliz. Nem sempre eu sou lembrado, nem sempre as pessoas falam a respeito disso, né? São poucos que hoje têm programas que citam, né, o trabalho que a gente fez. Todo mundo, assim, as pessoas não sei, mas acho que não existe nenhum tipo de problema, né? Eu vou falar porque isso, aquilo, não sei. Não sei se também isso passa pela cabeça de algumas pessoas que... Mas também não tenho nenhuma obrigação também de lembrar disso, de falar sobre isso. Enfim, eu também não fico preso a isso, né? Mas porque algumas vezes eu vejo as pessoas falando de muitos nomes, de muitas pessoas, e, e a gente acaba não sendo lembrado, mas tudo bem também. Como eu disse, não tem nenhuma obrigação. Acho que eu fiz aquilo ali para contribuir e não para ser enaltecido, exaltado. Pelo contrário, acho que eu fiz para poder somar, para poder contribuir. Mas a gente sempre fica muito feliz quando a gente acaba sendo lembrado, né? Pessoas que hoje estão fazendo isso também. Então, te agradeço, Wagner, de coração. E que Deus abençoe, irmão. Cada vez mais sucesso e a gente vai aí somando na medida do possível e com as bênçãos de Papai do Céu. Tamo junto. Amém. Pessoal, gostaram? Curte aí, compartilha, comenta, se inscreve, manda para o amigo. Também segue a gente lá nas plataformas de redes sociais, players de áudio. Estamos em todo lugar. Por todo lugar tem samba para a vida. Não falta conteúdo para você curtir. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui. Tamo junto. Alô, mundo!